Argentina, e é uma região muito forte o presbiterianismo, porque alguns missionários americanos chegaram naquela região. E exatamente nessa época, o pastor Hernandes já estava falando nas conferências, né? E naquela época houve um evento muito grande, e eu me lembro dele já pregando a palavra de Deus. Na época ele tinha lançado aquele livro Batismo com Fogo, foi um livro muito conhecido, e foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, ouvindo os seus sermões, a sua pregação, e hoje tem sido uma referência, não somente para nós pastores da Igreja Presbiteriana, mas uma referência também no meio evangélico, um homem com um testemunho repreensível, e não somente prega com as palavras, que fala muito bem, mas também a sua vida, e nós louvamos a Deus, e nós temos acompanhado, pastor, o seu ministério, e nós oramos para que Deus siga conservando você no temor do Senhor, na pregação da palavra, e nós louvamos a Deus por fazer parte da história da sua vida e poder orar pela sua vida, e estamos muito felizes de poder ter esse fim de semana. Foi marcante. Aqueles que estiveram o fim de semana, que acompanharam esse congresso da família, realmente nós somos muito impactados. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. E, por favor, vou tirar esse microfone. Obrigado, príncipe. Você consegue botar essa água num instante perto? Está aqui no chão. Uhum. Por favor. Se conseguir. Muito obrigado. Dá não. Muito bem, irmãos queridos. Eu estou muito feliz de retornar a esta querida igreja. Está ligado? Acho que está. Pode. Não está funcionando? Está? Ok. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho uma dívida de gratidão a esta igreja, que num momento muito importante da minha vida, quando estudava no Mississippi, Deus levantou essa igreja para ser uma das cooperadoras com o nosso sustento. E esta gratidão eu mantenho viva no meu coração. Muito feliz de participar com vocês, pastor Leandro, e com outras igrejas da região, daquele abençoado e memorável retiro espiritual. E a minha oração é que nesta noite o Espírito de Deus que está aqui, que habita em nós, fale conosco. O texto que eu quero repartir com vocês está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, e eu peço que vocês abram esse texto, por gentileza, e, por favor, não fechem sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo, com a Bíblia aberta, a exposição desse texto. Isaías 44, versos 3 a 5. Está escrito o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. Quando eu terminei, havia uma repórter da cidade para uma entrevista. E aquela repórter olhou dentro dos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega?
E eu disse para ela, é claro que eu creio no que prego. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, redarguiu. Mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento? Que ainda hoje Deus possa impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse para ela, eu creio firmemente nisso. Ela disse, então, o senhor pelo menos poderia me dar uma evidência disso? Eu respondi, eu posso. E eu dei para aquela repórter 2 exemplos. O primeiro deles, disse para ela, foi o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. Todos vocês se lembram que, em virtude do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa. E na Inglaterra, naquele século, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagarem nas mesas de jogo. As igrejas pareciam vales de ossos secos. Os enciclopedistas da época vaticinavam, profetizavam que dentro de uma década o cristianismo seria banido da Inglaterra. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começou a despertar um grupo de universitários da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E eles clamaram aos céus. E eles dobraram seus joelhos. E eles derramaram lágrimas de arrependimento. E eles se colocaram na brecha em favor da igreja. E foi numa noite de vigília, 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que naquela reunião de oração os céus se fenderam. O Espírito Santo foi derramado. Aqueles estudantes foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E eles se levantaram com grande poder e começaram a pregar na unção do Espírito Santo. As igrejas vazias se encheram. Nas praças, as pessoas se acotovelavam, buscando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas convertidas. Deus mudou a história da nação. E dizem os historiadores que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que todos vocês, se não a maioria, devem se lembrar que a Romênia viveu longos anos debaixo de um governo carrasco, cruel, truculento, do grande ditador Ceausescu e da sua mulher. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, em Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços e os crentes da cidade se uniram. Um jovem batista, à beira da noite, comprou velas e as distribuiu entre os crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou armada até os dentes, com as suas armas pesadas, fuzis, metralhadoras, começou a atirar impiedosamente nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta: "Você está arrependido, jovem?" Ele respondeu: "Não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela." Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus
saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, na capital da Romênia, havia mais de 100 mil pessoas, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho então pode entrar naquela nação. Eu creio, meus irmãos, que Deus pode trazer para nós, nos nossos dias, um poderoso avivamento espiritual. O texto que acabamos de ler nos aponta isto. E eu gostaria que você, então, com a Bíblia aberta comigo, observasse aqui 4 verdades que esse texto enfatiza. Primeira verdade: o avivamento é uma promessa de Deus. Segunda verdade: o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceira verdade: o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarta verdade: o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vejamos a primeira verdade destacada no texto. O avivamento é uma promessa de Deus. Confira o versículo 3 outra vez. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que esta promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura. Quem está prometendo aí não é um homem. Quem está prometendo aí não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aí não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo aí é o Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre a sua palavra, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. É na promessa deste Deus fiel, que não pode mentir, é que nos agarramos na expectativa de um poderoso avivamento. E podem ter convicção disso, irmãos, quando Deus derrama do seu Espírito, nada nem ninguém pode deter o avanço da igreja de Deus. Ninguém detém o avanço de uma igreja cheia do Espírito Santo. O sinédrio judaico tentou intimidar os apóstolos, açoitando-os, prendendo-os, mas quanto mais eles eram acuados, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos jogaram os crentes nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um banho de sangue jogado às feras, completamente esmagados pela truculência dos imperadores, as espadas dos gladiadores, os crentes crucificados, os crentes queimados vivos, os crentes mortos a pauladas, os crentes afogados, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia. Ninguém detém os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. 1553, assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, chamado de Maria Sanguinária, porque Eduardo VI morrera precocemente aos 16 anos de idade, e ela assume o governo da Inglaterra. A reforma estava prestes a ser estabelecida na Inglaterra. Porém, quando Maria Tudor assumiu o governo, ela manda para a estaca e queima em praça pública os 3 grandes líderes do protestantismo inglês: Ridley, Latimer, Cranmer. Muitos outros foram mortos, trucidados. Outros tiveram que fugir da Inglaterra para poupar a sua vida. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558. Assume o governo da Inglaterra Elizabeth, num longo governo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos para a Inglaterra. Mas eles fugiram para onde? Para Genebra, para a Alemanha, para a Holanda, onde a reforma tinha se estabelecido.
Quando eles retornam para a Inglaterra, eles retornam fazendo 4 exigências para a igreja inglesa. Nós queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. E eles são batizados então de puritanos, a geração que legou à igreja a maior biblioteca teológica da história e que trouxe um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento na história da igreja. Maria tudo não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Ela pensou que estava destruindo a igreja e ela estava promovendo a igreja. A igreja de Deus é indestrutível. Há um cântico espiritual conhecido no Brasil. E este cântico diz o seguinte: é obra santa, ninguém detém. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Mas notem comigo que esta promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que as duas palavras, derramarei e torrentes, falam de algo profuso, abundante, caudaloso. Talvez o maior problema nosso ainda hoje, irmãos, é que nós limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Pensamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer na nossa vida é aquilo que nós já conhecemos e experimentamos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Penso eu que o apóstolo Paulo alcançou o pináculo da sua teologia quando se colocou de joelhos em oração. E para mim, a oração mais ousada da história está em Efésios 3,19. E lá em Efésios 3,19, o apóstolo Paulo ora assim: para que sejais tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto a vocês, quem é Deus? Só para recordar a vocês os atributos que só Deus tem, diria então que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas perguntemos, qual é o tamanho do universo que Deus criou? Nenhum astrônomo, por mais perito que seja no seu entendimento, é capaz de afirmar de forma exata e categórica qual o tamanho do universo. O que eles, entretanto, afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você gastaria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que o universo, Ele é transcendente. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Mas antes que você pense que Paulo está delirando, ele faz questão de registrar no verso seguinte, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para nós, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a igreja. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre nós. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira mais simples. Aqui neste país, Estados Unidos, no século XIX, havia uma família muito pobre mesmo. Uma família com 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre e endividada, com 7 crianças para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos.
Aquela mulher com 39 anos de idade, estava com seus cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para dar alimento aos seus filhos. Um dia o quinto filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade. Deus tem um plano na minha vida. E aquele menino veio para Boston. Aqui ele encontrou um tio que lhe deu um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, Sr. Edward Kimball, foi na sapataria e o levou a Cristo. Aquele moço um dia estava numa igreja e o pregador dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele estava pregando em Chicago. E duas senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja dizendo: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Os céus se fenderam. E ele foi tomado por uma plenitude gloriosa do Espírito Santo. E ele saiu correndo, ele entrou numa casa, ele entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. E diz que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele diz que ainda que ele desse todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos, o homem que a partir dali levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus é o mesmo, Ele pode fazer o mesmo, Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Mas há uma segunda lição nesse texto, e eu convido você para olhar comigo. E a segunda lição é que o avivamento é não apenas promessa de Deus, mas o avivamento é também necessidade da igreja. Volte os seus olhos para o verso 3 de novo. Que derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Note que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, o fogo, a pomba, o azeite, a água. Por que nesse texto, especificamente, o Espírito Santo é simbolizado pela água? Para nos ensinar alguns princípios. Primeiro princípio: não tem vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores adubos, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templo bonito, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter músicos de qualidades superlativas, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter uma congregação de gente muito importante na sociedade, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Sem o Espírito Santo não tem conversão na igreja. Eu tenho que concordar com o pregador batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, notem comigo, nós não podemos avançar como igreja sem o poder do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar, para limpar. E uma pergunta que eu faço e aflige a minha alma, e muito provavelmente a sua também, é esta: por que, meu Deus, que nós não estamos recebendo um poderoso avivamento? Por que, meu Deus?
Será que o teu braço está encolhido? Será que os teus ouvidos estão surdos? Será que o teu coração está insensível? Será que o teu espírito não age mais hoje? Será que a igreja não necessita? Será que o mundo não está em agonia? O que é que está retardando o pleno avivamento? O que é que está acontecendo que o avivamento não chega? Por que as chuvas são retidas? E nós só temos uma resposta a essas perguntas. É que entre as chuvas de Deus e a terra seca, algo está interceptando a chegada dessas torrentes. O obstáculo que está no caminho, impedindo a chegada dessas chuvas, chama-se pecado. Pecado. Não adianta mudar o nome do pecado. Hoje, nós psicologizamos a teologia. As pessoas estão doentes. Elas não são chamadas mais de pecadoras. Elas precisam de cura. Ou elas precisam de libertação, e não de arrependimento. Elas não são culpadas. Elas são vítimas. Ou nós dizemos, não, isso não é mais pecado. Nada tem mais nada a ver. Os tempos mudaram. Os dias são outros. Nós não podemos mais viver em pleno século XXI com uma ideia do primeiro século. Agora tudo é possível. Agora vivemos num mundo liberal. Agora é proibido proibir. Agora cada um é dono do seu nariz. Cada um faz as suas escolhas. E ninguém tem nada a ver com isso. E eu quero lhes dizer, irmãos, que sem a obra do Espírito Santo, nós não teremos consciência de pecado. Porque é o Espírito Santo quem convence de pecado. O grande drama da igreja evangélica, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, é que a igreja está a largos passos se secularizando. Em vez de ser luz do mundo, é o mundo que está entrando para dentro da igreja. Em vez da igreja ser uma contracultura, ela está imitando o mundo, para tentar atrair o mundo. Olha para o estilo de vida, e você não vê tanta diferença mais entre um cristão e um não cristão. O índice de divórcio no meio da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de rapaz e moça que vai para a cama com o namorado é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja. A quantidade de crentes que mentem, que são desonestos nos seus negócios dentro da igreja é quase a mesma quantidade fora da igreja. As pessoas já entram para a igreja, mas o coração não é transformado. Elas querem viver na igreja e no mundo ao mesmo tempo, aproveitando o melhor daqui e de lá ao mesmo tempo. E a Escritura diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Há pecado no meio do arraial, irmãos. E para mim um dos textos mais graves da Escritura está lá em Josué capítulo 7. Diz a Bíblia que depois de uma retumbante vitória de Israel sobre a inexpugnável cidade de Jericó, Israel sofre uma acachapante derrota diante da pequena cidade de Ai. E Josué se prostra com os anciãos, e Deus chega para Josué e diz, pode ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial, enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, nem podereis resistir aos vossos inimigos. Preste bem atenção. Tem muita gente que de maneira equivocada pensa que o maior problema e ameaça à igreja é o diabo. Isso não é verdade. Não é verdade.
O maior problema da igreja não é a presença do diabo. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Todos nós sabemos Romanos 8:31 de cor, não é verdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vamos fazer outra pergunta. E se Deus for contra nós, quem será por nós? Quando há pecado, Deus está dizendo, eu não serei convosco. Não podereis resistir aos vossos inimigos. O que torna uma igreja fraca não é a pobreza, não é a perseguição. O que torna uma igreja fraca é o pecado. Uma igreja onde o pecado está encontrando guarida, é uma igreja sem força, sem autoridade, sem poder espiritual, é uma igreja que não tem capacidade de resistir ao mundo, nem resistir ao diabo, é uma igreja derrotada. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Para que haja choro pelo pecado, para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento, para que haja disposição de acertar a vida com Deus. Mas, amados, há uma terceira verdade nesse texto. A primeira delas é que o avivamento é promessa de Deus. A segunda é que o avivamento é necessidade da igreja. A terceira verdade desse texto é que o avivamento deve ser buscado pela igreja. Volte os olhos de novo ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem duas palavras aí, sedento e terra seca. Você já viu uma terra seca? Rachada, bramando por água. Há 14 anos eu tenho o privilégio de pregar na abertura talvez da maior conferência religiosa do Brasil, lá em Campina Grande, Consciência Cristã. Sempre acontece no período chamado de Carnaval no Brasil, mês de fevereiro. Muitas vezes já cheguei naquela região, coração apertado, a terra está nua, rachada, e o gado morrendo de fome e de sede. Você já passou sede num lugar ermo, sem água? O desespero, o pânico. Você sabe que sede é diferente de fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói. O alarme toca. Mas se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua 3 dias, e você jejua uma semana. Você jejua mais, mas não é assim com a sede. A sede é implacável, a sede tortura você, a sede esmaga você, a sede estiola você, a sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Olha para a igreja evangélica. Aqui na América, no Brasil e no mundo, as pessoas estão tendo sede das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. Elas querem prosperidade, elas querem riqueza, elas querem saúde, elas querem sucesso, elas querem promoção, elas querem alívio das dores, elas querem o que Deus tem para dar. Elas querem as benesses, elas estão atrás das bênçãos, mas elas não querem Deus, elas não querem o abençoador, e avivamento não é sede de bênçãos, avivamento é sede de Deus. Olha a história dos avivamentos, e vocês jamais encontrarão um sequer, sem que tenha sido precedido por oração, oração, oração. Deus me deu a oportunidade de visitar a missão Quacisabando, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento
nos idos de 1966. O pastor Hélio Stig pregava lá já há vários anos, armando uma tenda e pregando para os Zulus, uma tribo animista e feiticeira. Resultados magros, pífios. Até o dia que ele estava pregando numa tenda e uma mulher chorava muito. Ao término do culto, ele foi àquela mulher. Ela enxugou as lágrimas e perguntou: o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? E o pastor disse: é claro, preguei sobre isso. E ela, sentindo-se aliviada, disse: então eu preciso do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, como um bicho selvagem. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta. O pastor Hélio disse que sentiu um calafrio na espinha. E pensou: meu Deus, e se não funcionar agora, o que eu vou fazer? Quando ele chegou naquela casa, a situação era muito pior. A moça estava igual uma fera selvagem, amarrada num tronco, num pau roliço, ensanguentada. Em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os demais missionários da região, não conseguiram expulsar os demônios daquela moça. Amarraram-na, levaram para uma fazenda ao lado, e ela quebrou tudo lá, tiveram que devolver a moça no estado pior. E o pastor Elon tomou uma decisão na vida: eu vou embora. Eu não tenho mais autoridade para pregar aqui. Eu não tenho mais credibilidade para pregar aqui. Eu vou arrumar as malas e vou sair desse lugar. Quando ele estava arrumando as malas, Deus falou com ele e disse: você não tem que ir embora, você precisa de poder. Você precisa se humilhar, você precisa buscar o revestimento do Espírito Santo, você precisa de uma obra poderosa no seu coração e na sua vida. Ele parou tudo o que estava fazendo. Ele começou a acertar a vida com Deus. Ele chamou os missionários e começaram a orar, pedindo que Deus os humilhasse, os quebrantasse, os perdoasse, os restaurasse e os enchesse com o poder do Espírito Santo. Nos últimos 3 meses de oração, eles oraram 3 vezes por dia. Eles só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, o Espírito Santo veio com grande poder sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi lá naquela casa e, no poder do nome de Jesus, libertar aquela mulher. A segunda coisa é que os feiticeiros iam de longe, correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam de manhã, tinha 20, 30, 50, 100 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Ali os cegos viram, ali os paralíticos andaram, ali os mortos ressuscitaram. Ali corações, as centenas e aos milhares se renderam a Cristo. E eu vi ali um templo, numa fazenda, construído para 15 mil pessoas com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Se nós queremos o poder do Espírito Santo, se nós queremos o avivamento, nós precisamos primeiro despertarmos e sermos despertados para uma fome de Deus, para uma sede de Deus, para uma vida plena de oração. Deus me deu a oportunidade de ir à Coreia. E eu confesso que foi uma das visitas que mais impactou minha vida. Lá na Coreia visitamos igrejas de 5 mil membros, de 10 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. E a pergunta que fazíamos a todos os pastores era a mesma: qual é a causa principal do crescimento desta igreja? E a resposta unânime era: oração, oração, oração. Não sei quantos de vocês têm background presbiteriano como eu, como alguns aqui. Não sei quantos de vocês vieram do Brasil, mas a igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1859. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós ainda não temos 2 milhões de membros. Na Coreia, os presbiterianos passam de 10 milhões de membros. São 23% da população sul-coreana. Representam 75% de todos os evangélicos da Coreia.
Nenhuma igreja presbiteriana na Coreia é organizada sem ter uma reunião diária de oração. E eu então fui confrontar um dos pastores que tinha saído do seminário como professor para plantar uma igreja, estava com uma igreja de 6.000 membros, e disse: vocês oram de madrugada, porque vocês são orientais, é cultura de vocês. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: não, senhor, nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida, porque levantar de madrugada, no mundo inteiro se levanta para ganhar dinheiro. Nós fomos ao seminário, o maior seminário teológico, penso eu, do mundo, com mais de 1.860 alunos. O diretor nos explicou um dado. Nesse seminário, o aluno que faltar a 3 reuniões de oração durante o ano, de madrugada, não sendo por motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. E eu fiquei pensando: meu Deus, se um negócio desse acontece no Brasil, os seminários estavam todos fechados. Nós fomos na igreja metodista. O pastor plantador da igreja ainda era o pastor, começou a igreja com a sua família. Uma igreja com mais de 82.000 membros. Eu disse: pastor, qual o segredo? E ele me disse: no sábado eu vou para a montanha de oração da igreja. Lá eu permaneço na presença de Deus. Nenhuma agenda me tira dessa prioridade. No domingo de manhã eu desço direto para o púlpito. O meu sermão é o mesmo, mas quando eu prego os corações se derretem. Nós fomos na igreja Myeonsong, uma igreja na época com 55.000 membros. Aquela igreja tinha 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5 da manhã, ou das 5 às 6, ou das 6 às 7, ou das 7 às 8. Nós fomos na segunda reunião de 5 às 6. Eu confesso a vocês que ainda estava escuro e fazia muito frio. E eu nunca vi nada igual na vida. Porque quando nós nos aproximávamos do templo, eu vi gente correndo no meio da rua com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos paramentados, coordenando os carros estacionados. Quando nós entramos, o coral apóstolos, o pregador no púlpito, não tinha mais lugar para sentar. Nós contamos mais de 80 pessoas sentadas defronte do púlpito. Quando aquele povo se levantou para orar, a sensação que eu tive é que os céus tinham descido à terra. E eu fiquei pensando: meu Deus, é impossível alguém entrar aqui sem ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Se nós queremos um avivamento, irmãos, nós precisamos entender que a água derramada sobre a terra seca e as torrentes de Deus virão, é sobre nós que temos sede de Deus. Talvez um dos mais importantes avivamentos do século passado aconteceu no país de Gales, no ano de 1904. O país de Gales, em 1904, era um país que idolatrava o futebol, como no Brasil. Os estádios lotados, os bares cheios, os prostíbulos super povoados, os tribunais abarrotados de processos e de crimes por julgar. Pois Deus mudou a história daquele país, quando um adolescente, Evan Roberts, entrou no gabinete do seu pastor, um homem já de cabelos grisalhos, e viu o seu pastor prostrado no carpete, no chão, chorando, gemendo, confessando os seus pecados e dizendo: meu Deus, oh meu Deus, dobra a minha vida, meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. Aquele menino ficou impactado. E ele pensou: se o meu pastor precisa ser dobrado, eu tenho que ser moído. Ele estudava numa cidade vizinha. E no domingo ele foi à igreja. Enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia. Quando terminou o culto, ele foi procurar o pastor e disse: pastor, o senhor pregava e meu coração ardia. E o meu grande desejo é voltar para a minha cidade, cidade de Lagoa, e começar amanhã, segunda-feira, uma reunião de oração. Eu sou crente novo, eu sou neófito, eu não sei discernir bem as coisas, nem sei saber dizer para o senhor se isso é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor olhou para ele e disse: meu filho,
Se é para orar, Deus está falando com você. O diabo não manda ninguém orar, não. Se é para orar, pode saber que Deus está falando com você. Pode voltar e começar a reunião de oração. Ele voltou. Na segunda-feira ele começou a reunião de oração, foi das 7 da noite às 10:30 da noite. Ninguém ficou preocupado com o relógio. Na terça-feira, a igreja em peso presente. Na quarta-feira, uma multidão, para encurtar a conversa. No sábado, o comércio da cidade fechou. Ninguém queria saber de outra coisa, a não ser buscar a Deus. Em 6 meses, mais de 100.000 pessoas convertidas. Os estádios de futebol ficaram vazios. Os bares fecharam as portas. Os prostíbulos fecharam as portas. Os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Esse avivamento varreu o país, chegou às universidades americanas, chegou em Xangai, na China, e dali chegou à Coreia, e Deus fez uma gloriosa obra, porque um adolescente colocou-se na brecha, dizendo: Senhor, eu tenho sede de Ti, eu preciso de Ti, traz sobre nós um poderoso avivamento, Senhor. É sobre a terra seca, é sobre os sedentos, é que Deus derrama do seu Espírito. Mas eu quero terminar apresentando a vocês a 4ª lição desse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está aí no versículo 4. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Primeiro resultado de um avivamento, irmãos, é o crescimento numérico da igreja. Oh, amados, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes aflige o nosso coração. O pequeno, o magro, o pífio crescimento da igreja hoje. Centenas, milhares de pessoas passam defronte dos nossos templos, não são atraídos. Pessoas vêm e vão, vêm e voltam, o coração não é tocado. Gente que frequenta a igreja há décadas, não nasceu de novo. Pessoas que entram na igreja e o coração está blindado. É impenetrável. Você olha para o rosto das pessoas, não vê quebrantamento. Não vê a alegria de Deus. Não vê o evangelho penetrando. Aliás, há igrejas que têm perdido pessoas ano após ano. Há igrejas que estão vegetando, há igrejas que estão no CTI espiritual. Há igrejas que estão estéreis. Eu estava conversando com um colega, pastor lá no Brasil, uma igreja que foi abraçada, ou melhor, se rendeu, se capitulou ao liberalismo teológico, e aquele pastor chorando comigo me disse: Pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja, em média, por ano. Mas bendito seja Deus, quando o Espírito Santo é derramado, os corações se derretem. Os descendentes de Abraão vão brotando como ervas, como salgueiro junto às correntes das águas. Aos borbotões as pessoas vêm. O camarada está lá no campo de futebol, o coração dele é compungido, ele corre para Deus. Ele está lá no bar da esquina, ele está lá se drogando, e o Espírito Santo convence de pecado, e ele sai desesperado, com pressa para acertar a vida com Deus. Ele está lá na cama do adultério, e o coração dele é tomado por convicção de pecado, e uma angústia toma conta dele, e ele corre para os braços do Salvador, e aos borbotões as pessoas vêm, sedentas elas vêm, quebrantadas elas vêm, chorando elas vêm, e se rendem aos pés do Salvador. Eu acho que todos vocês já ouviram o nosso querido irmão, amigo, pastor, missionário,
Ronaldo Lidório. Eu não sei quantos de vocês acompanharam mais de perto seu ministério. Nós temos em Vitória acompanhado a vida dele desde a época de seminarista, com parceiros do seu trabalho. Ele foi para Gana para plantar uma igreja entre os concombas, um povo animista, um povo ágrafe, não tinha ainda gramática, um povo não tocado pelo evangelho. Ele passou semanas buscando encontrar essa aldeia, andando por matas, alagados e pântanos. Quando ele chega naquela aldeia, ele passa 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar os concombas. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre. Eles não aprenderam o nome dele. O Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano. Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando eu chegava numa aldeia, alguém perguntava assim, qual é o seu nome? Ele respondia assim, o meu nome significa o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta, mas quem é o seu Deus? E ele respondia, ajunte o povo da aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio de sermão, não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Foi desta maneira que uma mulher de uma aldeia vizinha faz uma viagem a pé, 3 dias, com uma criança de 7 meses enrolada em trapos à beira da morte, com a pele necrosada. Quando aquela mulher chega onde o Ronaldo estava, ela desembrulha a criança, com ferida da cabeça aos pés, e pergunta assim, o senhor é o homem que diz que existe um Deus? E o Ronaldo disse, sou eu mesmo. A mulher então pergunta, eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça ao seu Deus para curar a minha filha. O Ronaldo pega aquela criança e faz uma breve oração. Diz, meu Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho venceu a morte, ressuscitou, está à tua destra e tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ah, Senhor, cura essa criança para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho entre esse povo. Embrulhou a criança de volta nos trapos, devolveu para aquela mãe. Ela pegou o caminho de volta 3 dias para sua aldeia. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Aquela mãe saiu gritando a plenos pulmões ter encontrado o Deus vivo. O Ronaldo registra num de seus livros que a partir daquele dia, nunca mais ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros iam correndo, chorando, de longe, confessando seus pecados. Ele ficou ali pouco mais de 6 anos e plantou 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje já são dezenas e dezenas de igrejas com milhares e milhares de pessoas convertidas. Porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como erva, com o salgueiro junto às correntes das águas. Eu aguardo esse dia, eu anseio por esse dia. Mas há um segundo resultado, irmãos. Quando Deus derrama do seu espírito. O segundo resultado é o testemunho verbal dos crentes. Confira o versículo 5. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro tomará o nome de Jacó. Sabe qual é o problema nosso hoje, irmãos? O problema nosso hoje é que a igreja é composta de um exército que são agentes secretos de Jesus Cristo. Hoje apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Pessoas que estudam numa classe, que trabalham num departamento, que estão frente a frente num escritório e passam anos sem falar de Jesus para a pessoa que está do seu lado. Em tempo de avivamento não é assim. As crianças se levantam,
Os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os homens se levantam, as mulheres se levantam, os pastores se levantam, os seminaristas se levantam, os missionários se levantam, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Vocês já imaginaram esse exército que está aqui nesta noite, saindo pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas desta grande cidade, desta importante cidade, desta memorável cidade, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor? Que impacto isso teria? Essa mensagem sairia com a velocidade de um rastilho de pólvora. Talvez você até argumente: bom, mas eu não sou pastor, mas eu não sou missionário, mas eu não fiz instituto bíblico, mas eu não fiz teologia, mas eu não tenho mestrado em teologia, mas eu não conheço tanta Bíblia assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Tudo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua sabedoria humana que tem poder. O que tem poder é a palavra do Deus vivo. O que tem poder é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abra sua boca. Quando eu cheguei no seminário de Campinas, nos idos de 1978, eu tinha vindo de uma região rural. Campinas era uma grande cidade. E uma missionária americana, muito carinhosa, fez amizade comigo. E disse: eu vou apresentar para você a cidade de Campinas. E um dia ela passou no seminário e disse: hoje eu vou levar você na escola de cadetes. Quem conhece a escola de cadetes de Campinas, é um lugar muito bonito. E eu não sei se vocês sabem, mas todo seminarista, calouro, primeiro ano, ele prega até para poste no meio da rua. E eu cheguei na escola de cadetes, a primeira pessoa que eu vi, claro, um cadete. Com a metralhadora na mão, no seu posto de guarda, com a sua farda engomada e com o seu nome bordado na lapela da farda: João Miguel Corpas. E eu me aproximei do João Miguel Corpas e perguntei: aí, João Miguel Corpas, você conhece Jesus, o Filho do Deus vivo? E ele faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia. Ele blasfemou, ele me escarneceu, ele zombou da minha fé, ele me humilhou. E eu confesso para vocês que por um momento eu perdi o rumo de casa. Fiquei calado, mudo na presença dele. Mas antes de ir embora, Deus me deu um pouquinho de coragem. Eu disse: João Miguel Corpas, eu vou embora. Mas eu preciso falar 3 coisas para você antes de sair. Primeira coisa: Deus existe, você acredita nele ou não. Deus não depende de você crer nele para ele existir. Ele existe assim mesmo. Segunda coisa: esse Deus ama você. Esse Deus se importa com você. Esse Deus provou o amor dele por você. Esse Deus mandou o seu único filho ao mundo para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. Terceira coisa que eu preciso lhe dizer: você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. E eu saí bem rápido, porque o camarada estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que no dia seguinte a mesma missionária voltasse ao seminário. E ela voltou. E ela voltou e me disse: Hernandes, eu preciso que vá na minha casa agora. Falou: o que aconteceu? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado. Falei: meu Deus, será que eu fui indelicado com o homem? Será que eu não fui legal com ele? O que aconteceu? E eu fui para lá pensando 1000 coisas. Quando eu cheguei naquela casa, ele estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrar, se levantou e correu na minha direção e me segurou pelos braços, quase que me tira do chão, e com lágrimas nos olhos ele disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava aos pés do Salvador, rendido, crendo, aceitando-o como Senhor da sua vida.
Tive o privilégio de acompanhá-lo. Quando eu voltei das férias de julho, ele me ligou e disse, já levei 3 colegas a Cristo, aqui na escola de cadetes. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há uns 3 anos, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, em São Paulo, alguém se aproxima de mim e pergunta assim, você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse, não, eu queria muito ter notícias dele. Ele disse, eu sou amigo dele. Falei, e aí, como é que ele está? Ele me disse, João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato. Vai ser general. E tem mais, João Miguel Corpas é pastor, é ministro do Evangelho. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Na semana seguinte, eu estava pregando na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, e lá estava João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. Há pouco tempo eu fui a Santos, cidade de Santos, para jantar com a família dele. E ele me contando quantas maravilhas Deus fez na sua vida. E Deus me ensinou uma lição. E a lição é essa. Abra a tua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua estratégia, não é a sua metodologia, é o poder do nome de Jesus. Mas eu termino com o terceiro resultado de um avivamento. Primeiro, é o crescimento numérico da igreja. Segundo, é o testemunho verbal dos crentes. Terceiro resultado, irmãos, é o testemunho de vida dos crentes. Está escrito no versículo 5, que outros escreverão na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome, tomará o nome de Israel. Tem muita gente hoje que diz que é do Senhor. Quando você vai ver, se decepciona. Há um abismo entre o que se fala e o que se vive, o que se prega e o que se pratica, entre a teologia e a ética, entre o credo e a conduta. Em tempos de avivamento, as pessoas vivem e pregam. Não há abismo entre a conduta e a pregação. Eu tenho plena convicção de que a igreja evangélica aqui da América e do Brasil está precisando de um choque ético. Na atualidade, as igrejas são mais conhecidas pelos seus escândalos do que pela sua piedade e pelo seu exemplo. Uma recente estatística no Brasil, constatou-se que as 3 classes mais desacreditadas no país são os políticos, a polícia e os pastores. Precisamos de um choque ético. E eu quero concluir dizendo para vocês que eu tenho plena consciência que falar sobre avivamento, e o pastor, com muita ousadia, conclama-nos nesta noite com um aviso: viva Boston. Essa palavra é uma palavra hoje desgastada demais, esvaziada demais, distorcida demais. Tenho plena consciência disso. Tem muita gente que pensa que avivamento é esquisitice. Tem muita gente que pensa que avivamento é plantar bananeira, é revirar os olhos. Tem muita gente que pensa que avivamento é histeria coletiva. Tem muita gente que, em nome de avivamento, abraçou doutrinas estranhas, heterodoxas, e caíram nas malhas de um experiencialismo perigosíssimo. Se desviaram. Mas a despeito disto, nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido desta palavra e não partirmos para o outro extremo. Nós não queremos nada que não venha de Deus, mas queremos tudo que Deus tem para nós. Não queremos ultrapassar uma letra sequer da lei, da palavra de Deus, mas não queremos ficar aquém do que Deus tem para nós. Nós queremos um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Nós desejamos um avivamento. E que Deus levante esta igreja. Que Deus levante esse povo para se colocar na brecha.
Esta terra já experimentou poderosos avivamentos. 1735, Jonathan Edwards, aqui neste lugar, aqui nesta região, talvez a mente mais brilhante da América, clamava aos céus por um avivamento. E ele experimentou esse avivamento. Para cá vieram homens como George Whitefield. Os corações se derretiam. A igreja sedenta buscava a presença de Deus. E vocês hoje vivem, talvez, na cidade mais estratégica do planeta. Símbolo da cultura. Símbolo da academia. Talvez centro do ceticismo, da incredulidade. Do liberalismo teológico. Do arrefecimento da fé. Do secularismo que caminha rumo ao ateísmo. E eu espero que esta igreja seja um quartel-general daqueles que querem uma visitação poderosa de Deus nessa terra. Para que os melhores dias do passado sejam medidas mínimas do que Deus pode fazer no presente. Para que nós leguemos às gerações futuras uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que experimente um poderoso avivamento espiritual. Eu quero orar com vocês nessa noite. Se você anseia por um avivamento, se você quer se colocar na brecha por um avivamento, se você é uma terra seca, se você está sedento de Deus, se você quer as torrentes do céu sobre a sua vida, eu quero orar em seu favor nesta noite. Se você assim deseja, eu queria que você ficasse em pé. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de toda graça, Deus de todo o poder, Tu já fizeste coisas tão grandes neste lugar. Esta terra já foi visitada pelo poder do Espírito Santo. As janelas do céu se abriram. Os céus se fenderam. E tu desceste, Senhor. Agora estamos aqui como o profeta Isaías, te rogando, ó Deus, desça de novo. Faz ferver as águas. Inflama os gravetos. Até um fogo santo no nosso coração. Não um fogo estranho. Não um fogo fátuo, não um fogo fabricado na terra, não um fogo que tem apenas colorido, mas não tem calor, mas o fogo que vem do teu trono, o fogo que ilumina, que aquece, que purifica, que alastra. Nós não queremos viver o resto dos dias da nossa vida sem ver, sem experimentar um poderoso avivamento, Senhor. Não queremos apenas ouvir falar e ler que Tu fizeste no passado. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Tu não mudaste. Tu és o mesmo Deus. Tua mão não está encolhida. Teus ouvidos não estão surdos. Por amor do Teu nome. Por amor da Tua noiva. Vem e visita a Tua igreja. Reaviva a Tua obra, Senhor. Por amor do Teu nome. Desperta a Tua igreja.
Acorda-nos do sono da morte, em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Deus, das crianças. Tem misericórdia dos adolescentes. Tem misericórdia dos jovens. Tem misericórdia dos casais. Tem misericórdia da liderança da tua igreja. Ah, meu Deus, sopra sobre nós o teu sopro. Remove as cinzas, Senhor. Acende as brasas. Tem um fogo santo, Senhor. Desperta a tua igreja para orar. Põe fome, Senhor, fome da tua palavra no nosso coração. Põe sede da tua presença na nossa alma. Traz quebrantamento, Senhor. Quebra correntes de vícios, de pecados. Liberta os cativos. Rompe as cadeias daqueles que estão prisioneiros, em nome de Jesus. Tira as vendas dos olhos, Senhor. Tira o tampão dos ouvidos, Deus. Quebra a dureza dos corações. Manifesta o teu poder nesta casa. Traz glória para o teu santo servo Jesus. Manifesta em nosso meio o teu poder, a tua glória, a tua majestade, para que nos prostremos aos teus pés e nos humilhemos diante da tua face. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa sorte. É a nossa súplica, Pai. É o clamor da nossa alma. É a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, queridos. Som. Quantos foram abençoados aqui? Amém?